Bora lá. Para mim, para Felipe, tocou, né, da gente dar uma preparada para vocês e um materialzinho sobre pneumonia, né, sobre PAC. Eu tentei, assim, me esforçar no que eu acho que seria mais interessante para vocês, o que seria realmente mais pontual, vocês conseguiriam tirar mais proveito. Então, nós vamos basicamente perpassar, né, pelo principal, né, da pneumonia, em torno de 4 casos que seriam tipos protótipos das principais formas mais especiais, assim, de pneumonia, e aí a gente vai dar uma discutidinha sobre cada uma delas, tá certo? Bora lá. Nós temos um primeiro caso, paciente, aí uma criança, né? É um escolar de 8 anos, que era previamente rígido e o calendário vacinal dele estava atualizado. Ele foi levado ao pronto atendimento por apresentar uma febre alta de 39,5 a 48 horas. Tosse produtiva com expectoração amarelada, dor torácica ventilatório dependente à direita e prostração importante. A mãe relata, né, que o quadro iniciou abruptamente, sem sinais gripais significativos prévios. Até aí, alguém tem alguma dúvida? O que é que vocês acham que isso aqui representa assim de cara para vocês? Se isso aqui aparecer para vocês num OSCE, por exemplo, qual é a primeira coisa que vocês têm que dizer? Show de bola. É uma pneumonia bem típica, né? Você olha assim, rapaz, essa daqui é o protótipo todo de uma pneumonia. Passa aí, Felipe. Ao exame físico, é que a gente vai ter um estado geral mais comprometido, temperatura, né, de 39,4 graus na admissão, uma frequência cardíaca aumentada de 122, uma frequência respiratória de 32 RPM, saturando 93% em ambiente, com discreta tiragem intercostal, ou seja, já estava ali com uma dispneia realmente importante, significativa, palpável, redução da expansibilidade ao hemitórax direito, frêmito tóraco-vocal aumentado na base direita, redução da expansibilidade do hemitórax direito, frêmito tóraco-vocal aumentado em base direita, massa 6 a percussão na base direita, e o sopro tubário, né, e estertores crepitantes localizados, né, em base pulmonar direita. Disso daí a gente tem basicamente também um exame físico que seria o padrão, né, o protótipo geral de uma pneumonia bacteriana típica, aí especialmente com o padrão da consolidação, falaria muito a favor dessa questão da massa da percussão, porque é aquele espaço que seria preenchido do parênquima pulmonar, que é 90% ar, agora tem um componente ali praticamente semissólido, enfim, do infiltrado inflamatório e infeccioso também. Você vai ter também essa questão do frêmito tóraco-vocal aumentado, por quê? Porque o ar vai ter que estar vibrando por dentro de uma estrutura sólida, então isso vai aumentar, amplificar, né, a velocidade do som. O sopro tubário, por quê? Porque na região onde você vai ter esse processo, né, consolidativo, quando o ar passar, ele vai, né, se expressar com essa maior intensidade. E os estertores crepitantes, por quê? Nós temos ali um conteúdo semissólido, semilíquido, que o ar vai passar e vai como que borbulhá-lo, né, quando ultrapassar, né, nas vias aéreas inferiores. Pode passar. Aí um leuco de 19.800, com predomínio neutrofílico, uma PCR de 18, ou seja, também está mostrando que está com uma inflamação elevada, pode passar. E aí a gente tem essa imagem, o que é que vocês estão vendo nessa imagem? Show de bola, a gente tem essa consolidaçãozinha ali, né, da silhueta junto, dá para ver, pegando bem bonitinho, confundindo ali, né, com a silhueta cardíaca. É uma consolidação única ali, bem bonitinha, redondinha, bem falando a favor do que seria uma pneumonia típica. E aí, antes da gente seguir, se vocês tivessem de dar um palpite com base em toda a história, vocês diriam que é uma pneumonia típica causada por o quê? Bom, show de bola. Lembrando que não a clínica não dá diagnóstico etiológico, né? Sindrômico, mas isso vocês pode passar, Felipe. Nisso daí, vocês viram essa história, vocês têm que pensar no pneumococo, por quê? É o agente mais importante em cima da pneumonia, especialmente com esse padrão típico, né? Que fala aí, a gente está falando da história do início súbito, uma febre alta, o menino está todo toxemiado, prostrado, apareceu com uma dor pleurítica, uma leucocitose neutrofílica, que fala a favor, né, de uma infecção de caráter bacteriano. A consolidação global ela é única, não é aquele infiltrado, né, intersticial, que acomete, né, o pulmão todo.
E tem os sinais clássicos, né, da consolidação, né, como a maciez, né, a percussão, a presença dos estertores crepitantes, né, a ausculta, que vão falar muito a favor da pneumonia típica. Pode passar, Felipe. Quer passar um pouco em consideração da etiologia, por quê? Porque o doutor Roberto também gosta um pouquinho disso aqui, então pode ser que entre também aí no escopo das perguntas da prova, né? Nos recém-nascidos, até mais ou menos 3 dias de idade, vai entrar especialmente ali o estreptococo do grupo B, germes gram-negativos e a Listeria monocitógenes, porque são germes do canal de parto, né? O estreptococo do grupo B está ali no canal vaginal também. A partir dos 3 a 28 dias, são germes ali próprios da pele, né? Staphylococcus epidermidis, o aureus, né? E alguns gram-negativos. De 1 a 3 meses, não esquecer de pensar, né, da clamídia trachomatis, além dos vírus, né, mas pensar bastante na clamídia trachomatis, porque a pneumonia febril, né, do lactente, uma coisinha, uma entidade um pouquinho mais clássica. Outros germes também mais atípicos, entraria também o ureaplasma. O estrépito vai entrar nesse quarto lugar, o Staphylo aureus também. Lembrar principalmente de vírus nessa faixa etária, que também vai permanecer entre os 4 a 5 meses. E a partir dos 5 anos, sempre lembrar que quem vai imperar aí vai ser o estreptococo até chegar mais ou menos na idade aí da senilidade, né, conforme você vai ficando idoso, que aí vão voltar a imperar, né, os germes atípicos. Mas para vocês, antes da gente passar, que a gente vai falar um pouco sobre tratamento, como vocês abordariam esse paciente? Vocês receberam ele, vocês internavam, vocês mandavam para casa, vocês davam o quê para ele tratar logo? Assim? Olha aí, né? Atenção. E aí, Luiz? Acho que interna? Falando, né, dentro desse contexto, a menina está toxemiada, está grave, né, está a bateria de estado geral diminuída, então dá sim para abordar aí dentro dessa internação. Mas e aí, volta aí, Felipe, antes de dar essa pesca para eles, o que é que vocês fariam, né, de antibiótico para essa criança nesse contexto? Sim, esqueci também de falar disso, né? Internaram e não passaram antibiótico. Rapaz. Trinta e dois a frequência respiratória. Pois vamos lá, né? Já que está a questão das discussões aí, né? A divisão com relação ao tratamento. Eu trouxe mais ou menos esse fluxogramazinho aí para vocês darem mais ou menos uma ideia, né? Do que a gente poderia seguir como ideia, né? É, Nesse caso, aí todo mundo está mais, nós estamos bem tendenciosos, né? A botar o menino em regime de internação. Mais a terapêutica para ambulatorial nesse contexto da pneumonia típica. Quando a criança ali está bem, ela tá, você percebe que ela não está tão abatida, ela está brincando, tá interagindo legal. Poderia ser aí nesse caso com a amoxicilina, né? Primeira escolha, né? Amoxicilina pura, sem clavulonato. Isso aqui às vezes enfim, meio controverso com a prática, né? Muitos médicos têm medo, assim, vou botar só amoxicilina com tanta resistência. Em uma dose que variaria, né, de 50 a 80, alguns falam até 90
miligramas quilo dia. Nesse caso da dose aumentada, né, seria num contexto, por exemplo, especialmente das crianças, né, menores de 2 anos, que tem contato ali com outras crianças, né, ou seja, pode ser um germe que já está em maior circulação, maior tendência à resistência, como, por exemplo, crianças em creche, ou que tenham feito uso recente de beta-lactâmicos. Aí a gente vai avaliar, né, o nível de resposta dessa criança, né, em 72 horas. Geralmente esses 3 dias dão mais ou menos um padrão de se a terapêutica está dando certo ou não está. Se ele tiver afebril, melhora do quadro após 72 horas, continua o tratamento aí por mais 5 a 10 dias, ou 3 a 5 dias após a resolução dos sintomas. Porém, né, se essa criança ainda está febril, piora dos sintomas após 72 horas, ela tem que ser reavaliada, especialmente com raio-x, aqui nesse contexto, que é indispensável para poder avaliar complicações, né? Especialmente aqui um empiema, né, um derrame pleural, para a gente avaliar aqui se a criança está com fatores de gravidade maiores. Na presença, né, no caso, na ausência, né, de complicações, pode associar agora, né, o clavulanato, né, o inibidor de beta-lactamase, junto à amoxicilina. Você pode colocar uma cefalosporina de segunda, e aqui poderia entrar também, né, uma claritromicina ou uma azitromicina, né, um macrolídeo. Isso para menores de 2 anos. Para maiores de 2 anos, poderia entrar, né, a azitromicina, a claritromicina já direto, eventualmente, né, a amoxiclavo, e aí a última escolha seria a cefalosporina de segunda. Se ele tiver, né, uma complicação, se eu abrir o raio-x dele, tá ali com velamento de seio costofrênico, um abscesso pulmonar grande ali, um bocado de pneumatocele, porque não era, sei lá, uma pneumococo, era o estafilococo destruindo tudo. Aí você vai ter que repensar tudo e definitivamente não é o caso de você botar essa criança para regime ambulatorial, né? Você definitivamente interna. Passa para o próximo. Isso. Agora, né, no regime hospitalar, né, as possibilidades que a gente teria seria a ampicilina, que aí tem essa dose, mas enfim, não vamos já ter tanta dose que eu acredito que não vai ser o rolê, especialmente para terapêutico hospitalar, não seria muito do contexto dela, mas aí poderia entrar, né, a ampicilina, no mesmo regime, né, de procurar melhor após 72 horas, na ausência dessas melhoras, fazer essa reavaliação. E se você encontra, por exemplo, alguma complicação específica das que eu falei, como por exemplo derrame pleural, pneumatocele, abscesso, aí vão ter abordagens específicas, né? Por exemplo, se você tem um derrame pleural, você vai ter que drenar ele de toda forma, né? A depender do volume desse derrame. Pode passar, Felipe. Vamos lá. 9 anos, né? Mais um escolar, com febre, com tosse seca, né? Persiste há 7 dias, febre baixa, cefaleia, fadiga, odinofagia e o menino tá bem, né? Ele continua brincando normalmente. O que é que vocês acham disso aqui? Qual a opinião de vocês? Muito bem. Lembrando aqui, minha gente, né, que o Francisco já falou para vocês, né, comentou também sobre a questão, né, do ósseo, da tuberculose, né? Porque existe também essa entidade, né, que é a pneumonia atípica, que vocês estão vendo, é um negócio mais arrastado, é um negócio que tem uma febre mais baixa, está associado aí com uma tosse seca, não é com a tosse produtiva, então ter esse cuidado de pensar também no tuberculose. Tuberculose, a gente falaria assim nessa tosse há mais de 3 semanas, né, mais de 21 dias, tem essa perda de peso, mas lembrar também que toda tosse crônica foi também uma tosse aguda, então sempre olhar para esses contextos assim com um pouquinho mais de cautela. Pode passar. Aí, no exame físico dele, estava num bom estado geral, saturando 97% a ambiente, a ausculta praticamente normal, com uns estertorezinhos apenas, finos, né, dispersos, e não apresentava sinais de desconforto respiratório. No laboratório dele, PCR discretamente elevado, estava um pouquinho inflamado, e estava com um leuco normal. Pode passar, Felipe. E aí nós temos essa imagem. O que é que vocês têm a comentar sobre essa imagem?
Muito bem, eu vi aí o pessoal, né, as divisões, né, as dúvidas, né, por quê? Porque é aquele negócio que realmente você olha assim, de, rapaz, tem alguma coisa, mas também um negócio assim meio amor, não sei o que é isso, mas você sabe, pronto, isso aqui definitivamente não é um padrão típico, não estou vendo consolidações, não tenho broncogramas aéreos, então, vamos olhando com cuidado, vendo assim essa questão do padrão reticular, a imagem também não ajuda muito, mas tudo consolida, né, corrobora com essa ideia, né, de que seja uma pneumonia atípica, né, uma manifestação de pneumonia atípica. E aí, vocês tivessem de pontuar o que poderia estar causando essa pneumonia atípica? Micoplasma, muito bem, tem que pensar mesmo nele assim, ele é o grande chamariz, né? Show, passa aí, Felipe. Sim, é só para comentar. Pode aparecer nas imagens de um pneumonia atípica, né, um infiltrado intersticial, né, um peribronco difuso, né? Ou tá normal, né? Enfim, a pneumonia atípica. E aí, aquele paciente anterior, a gente viu que vocês falaram aqui que interna, não só ambulatório, mas no final foi internar. E esse aqui, vocês interna, você manda para casa com antibiótico, né? Ou seja, tratamento ambulatorial ou no hospital. E se for tratado em casa, ambulatorial, seja falando, qual antibiótico? Pronto, aí a galera tá falando todo mundo aí por uma só boca, né? Como a gente já falou, né, pneumonia atípica, pensar no micoplasma, não pode deixar de escapar, né? Que vai ser o germe principal ali em crianças, né, na idade escolar, adolescentes, vai ser esse, vamos dizer, padrão mais, faria a gente pensar mais na tuberculose, né, o início mais insidioso, a tosse é seca, a febre é baixa, uma ausculta que você olha assim, ela não te entrega muita coisa, e a radiografia também não te entrega muita coisa, né? Que é aquele infiltrado intersticial, peribrônquico, com padrão reticular. Você olha, rapaz, tá bom, alguma coisa tem, mas não é isso tudo. Pode passar. Pronto, na sistemática de terapêutica ambulatorial, a gente pode dividir aqui, né, em dois contextos, né? Os lactentes, né, menores de 2 anos, né, que vão apresentar, por exemplo, uma sibilância associada, se o infiltrado for heterogêneo, né, isso tudo eu estou falando assim, associado com aquela clínica, né, que a gente mostrou para vocês. Mas não tem opacidades lobais, não tem suspeita assim, de um vírus respiratório, aí é aquele negócio, né, de você ter aquela coragem de dizer, rapaz, vou botar para observar sem antibiótico terapia, né? Piorou, assim, mostrou algum sinal de complicação, entraria ali um antibiótico. Mas geralmente é uma coisa aqui mais para os corajosos, né? Você olhar assim, especialmente essa galera, não, pelo menos um antibiótico para casa ele vai ganhar. Especialmente criança mais nova, pequenininha, né? Todo mundo fica com medo, assim, de, sei lá, uma infecção complicada. Temos a pneumonia, se for um contexto, né, de pneumonia febril, ou então, por exemplo, se você encontra uma tosse coqueluchoide, vocês vão ver, no caso da doutora Vládia, lá na pele, né, que aquela tosse com um caráter metálico, né, que faz você pensar num coqueluche, né, um suspeita de infecção pela bordetela, aí entraria especialmente, né, o macrolítico, como vocês muito bem pontuaram, né, colocar uma azitromicina, claritromicina. Pode passar. E, enfim, para a prova, vocês já estão muito bem no sentido de saber diferenciar a pneumonia típica da atípica, que só sabendo isso vocês já vão ganhar uma questão com certeza amanhã, né? A prova, eu acredito. Tá bem tranquilo. E na terapêutica também pode ser mais, como é que eu posso ser mais conservador, assim, pode confiar no antibiótico aí também, que eu acho que não vai ter problema. Eles tendem também, eles também tendem a ter essa visão também, né? Vou até comentar com vocês no último caso, mas é mais ou menos esse o padrão. Bora lá. Caso 3, homem de 52 anos, diabético, apresentando melhora de quadro gripal iniciada há 8 dias, porém, né, 2 dias atrás ele começou a evoluir, né, com uma febre relativamente mais alta, 39,5, dispneia intensa, tosse produtiva,
é associada a escarro hemoptóico, dor torácica ventilatória dependente. E vendo tudo isso aí, o que é que vocês têm a dizer dessa história? Alguém tem algum comentário? Pesou mais, né? Essa aqui pesou mais, foi um negócio mais assustador, né? Luiz pesou o clima aqui. Bora lá, colocar para pensar o que é que vocês poderiam dizer disso daí. Vamos mostrar mais algumas dicas para vocês irem elaborando. Sim, ele foi atendido, né, mas ele estava em casa. Ele veio de casa com essa sintomatologia e essa história, né? Bora lá. Ao exame, né? Estado geral muito comprometido, uma PA de 88 por 56, uma frequência de 128, uma frequência respiratória de 34, saturando 84% em ambiente. Ao escuta, você botava ali o esteto para ouvir murmúrio vesicular reduzido em ambas as bases, com estertores crepitantes bibasais, né? E o sopro tubar além em base pulmonar direita. Passa aí, filho, só para dar uma ideia. De exames laboratoriais, né? Vamos dizer aqui que ele estava com leucocitose muito alta, importante, lactato aumentado também. Ele está aí apresentando também, dando já umas dicas para vocês, né? Umas ideias. Ele estava apresentando sinais de choque também, né? Não é uma pneumonia, uma infecção qualquer. Ele está num sistema grave, que o negócio está disseminado. Uma PCR também muito elevada, leucocitose lá em cima estourando. E ele vem para vocês com esse raio-x aí. O que é que vocês estão vendo aí? O pessoal perguntou o que é um sopro tubário, Luiz. Eu acho que já deram mais ou menos. Eu tinha visto que alguém já tinha dado mais ou menos a Já deram a explicação. resposta, né? E vocês estavam mais ou menos na linha, exatamente isso mesmo. O som da laringe, né? Ali vocês vão ver que é um sinal, né, como eu falei, quando o ar vai interagir ali com o padrão, né, da consolidação, né, com o material ali semissólido do semilíquido, ele vai projetar esse som também, né? Esse som mais próximo do som de vias aéreas maiores, né? Mesmo numa via aérea menor. Mas e aí, o que é que vocês têm para dizer que vocês estão vendo por aí? Tem uma coisinha que tem que ter uma certa perspicácia aí para dar uma olhada. Um pulmão manchado, achei bem cirúrgico o comentário. Tem um negócio ali, Luiz. Pronto, alguém falou aí numa cavitação, né? Se vocês olharem bem, tu consegue apontar, Felipe, por favor? Ele tem tipo umas bolinhas pretas espalhadas, né, ao longo do pulmão, que formam um tipo, não cavitações, né, mas formam pneumatoceles, né? Esses buracões aí no meio do pulmão, né? Que é um sinal de necrose pulmonar, né? O que estava ali simplesmente saiu destruindo tudo. Mas e aí? O que é que vocês acham que causou esse bicho? O que vem na cabeça de vocês quando vocês escutam uma história assim tão grave de infecção respiratória? Vixe, cavitação é tuberculose. Ele mata. O pessoal tá bem, viu? Tá, o pessoal tá bem. Quando a gente fala nesse padrão aqui, já foram aí bem cirúrgicos, né? Padrão, né? Dessas necroses pulmonares, essas pneumatoceles associadas, né? Com uma clínica, né? De uma disseminação hematogênica, como colocaram, né? Um paciente séptico, sempre pensar, né? Em streptococo, né? O Strepto aureus ele é muito característico disso aqui, mas por incrível que o estáfilo, né? Perdão. Mas o estrepto pneumoniae também é muito conhecido por também fazer isso daqui. Apesar de ser um padrão clássico do estáfilo, como o estrepto ele é muito, 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 muito mais comum, de certa forma ele causa isso daqui mais vezes, né, do que o estáfilo, porque a pneumonia estafilococcus ela é um pouquinho mais reservada, né? Um negócio um pouquinho mais raro, digamos assim. Pode passar, Felipe. Assim, só um ponto, normalmente a pessoa vai ter uma pneumonia pela estafilococcus quando a pessoa tem
um patógeno oportunista, né? Normalmente ele não vai, digamos assim, causar uma pneumonia se você é uma pessoa rígida. Então, no caso aqui, é uma pessoa que vinha de um processo gripal, não sabe ao certo na história dele se é uma pessoa imunocomprometida, ou se fosse um paciente que estava já internado no hospital usando tubo, né, com intubação traqueal, que está com uma porta que vai facilitar a entrada da Staphylococcus. Sim, sim, muito bem lembrado. Geralmente também é um germe de pele, né? Lembrar, né? O estáfilo é um germe que é comensal na nossa pele. Então, geralmente, o paciente que tem, né, uma solução de continuidade, né, teve um acidente, uma celulite, uma erisipela, uma infecção de pele que geralmente dissemina, né, corrente sanguínea e, enfim, vai terminar de destruir aí o pulmão. Aí, ó, né, mas eu tecei para vocês verem, né, esses pneumatocécios que eu fui comentando, né, esses buraquinhos aí que vão se formando. Isso aí é realmente região necrótica, o que tinha de parênquima pulmonar, a bactéria aí consumiu. Pode passar. E, num resumo, né, é uma pneumonia complicada, né, por esse áureos. É uma evolução muito rápida, né, 48 horas o cara já estava, enfim, quase morrendo. Aqui foi um ponto importante, como ele falou, né, uma infecção oportunista, costuma acontecer, né, em sequência ou em associação a outras infecções. Nesse contexto, por exemplo, ela é muito frequente pós-influenza, que poderia ser o caso do que o paciente teve, né, ele vinha, né, de uma síndrome gripal. Ela costuma causar essas necroses, né, que vão fazer essas cavitações e as pneumatoceles. Desse caso, acho que todo mundo aí concorda, né? O cara ia para regime de internação, não tinha para onde correr, não tinha como mandar esse cara para casa, tomar uma amoxicilina via oral, não dava para pensar nisso. E quando você vê, né, estáfilo, sempre tem que pensar, né, na cobertura, né, do estáfilo aureus resistente ou o estáfilo aureus sensível, né? Especialmente no contexto, por exemplo, se ele for hospitalar, sempre pensar em uma resistência associada, né? Se ele vem da comunidade, você pode ainda apostar ali de que ele não é tão maligno assim, pensar ainda que ele pode ter um nível de sensibilidade, mas aí o que vai realmente dizer é hemocultura e antibiograma para você saber realmente o que vai fazer. Então, você geralmente começa, né, com um tiro de canhão e depois você vai medindo as forças, né, de acordo com o que os exames te disserem. Pode passar, Felipe. Sim, Melissa, também cobre esse critério, porém, né, que necessidade de redução mecânica, o choque séptico e tal. Só que o mais comum dela lá cobrar na prova é o CURB 65 mesmo. É o suficiente para a prova assim, dela. Você saber se vai Sim, sim. internar ou se vai tratar em casa. Né? Nesse contexto aí, né, você tem as opções. Oxa, né, se ele for oxa sensível, se não for oxa sensível, aí vai para vanco. Mas, como o Felipe falou, eu quis mais apresentar para vocês a entidade, né, esses 4 eixos, assim, muito famosos da pneumonia, mas isso aqui não é o contexto muito de prova, né, até porque na pneumo não entra a pneumonia, né, hospitalar. A gente foca aqui na pneumonia, né, adquirida na comunidade, que seriam entre outras entidades padrões. E esse caso 4 eu deixei por último, justamente por quê? Porque é um tipo de padrão que ela gosta muito de questão, foi o que caiu para a gente também, especialmente em associação, né, com o cálculo do CURB. Né? Ela quer que você realmente dê uma olhadinha nas informações, né, para discernir se, através do método, né, se você vai internar o paciente, se você não interna o paciente, e como é que você vai tratar. Bora lá. Ou Esse aqui é seja, um homem. já vão prestando atenção na história aí, vão calculando aí para dizer no final. Isso mesmo. Homem de 76 anos, diabético, hipertenso e com DPOC. É levado ao hospital por familiares devido à sonolência e confusão mental iniciadas há um dia. Os familiares negam febre alta, referem apenas redução do apetite, fraqueza, tosse discreta e falta de ar progressiva. Aqui vem um ponto muito importante da clínica, minha gente. Paciente idoso muito frequentemente não faz sintomas clássicos, mesmo que seja, por exemplo, um pneumococo, porque, enfim, é uma questão da imunidade do próprio idoso. Ele não tem essa resposta inflamatória tão exacerbada. Então, o que é muito comum no idoso é ele simplesmente desorientar. O cara fica ali completamente confuso, né? Que é o caso do que esse paciente está manifestando aqui. Pode passar. Ao exame físico estava hipotenso, taquicárdico, taquipneico, saturando 88% em ar ambiente, uma temperatura ali de 37,7, confuso e com estertores em base direita. Deixar aí um pedacinho para ver se vocês vão calculando, né? Pode passar.
O leuco dele estava em 17 mil, um ureia de 68 e uma PCR de 21. Acho que disso aí já dá mais ou menos para a gente ter uma ideia, né? Todo mundo já sabe que ele está com uma pneumonia, é óbvio, né? Mas e aí, vocês calcularam o curve dele, e o curve dele deu quanto? Então, e aí? Com base nesse curve, vocês fazem o que com ele? Show de bola, muito bem. Tem sempre que pensar nisso aí. Vamos já dar uma revisadinha nessa questão do curvo, porque isso é muito importante para a prova. Pode passar, Felipe. Ninguém morre de pneumonia com essa turma. Essa turma aqui tá show de bola. Aí, a imagem, né, nós temos, já passamos por esse mesmo padrão, né, uma consolidação ali únicazinha, né, bonitinha, no lugarzinho dela. Pode passar. É interessante, o povo falou assim, a frequência de 30 já entra. Luiz colocou logo no limite, não foi? Colocou logo 30. Foi pela crueldade, né? Não fui eu que botei o slide, tá, galera? Mas entra essa questão, né? Se eu não me engano, na nossa prova ela pontuou, não foi? Como sendo 30? Ela Pontuou. considerou. Pontuou. Ela considerou já sendo como 30. Inclusive, eu tinha estudado como sendo maior, né, do que 30. Mas já pontuou sim. Pronto, aí, ó. Numa incidência de perfil também, né, para ver o pedaço ali pegando lobo médio. Pode passar, vamos falar agora só mais um pouquinho do curve. Sim, nesse contexto aqui, o que era que vocês poderiam pensar, por exemplo, num antibiótico? Pensando que ele não estivesse extremamente mal, assim, para ir para um UTI, quase morrendo, o que é que vocês poderiam fazer, né, que foi a discussão do antibiótico lá no começo? Um idoso, diabético, que chegou para vocês e não está num... Isso, muito bem, levo nele. Leva o fluoxacino, aí definitivamente a gente pode colocar, viu, galera? Tá liberado, tá tranquilo. Estão levando o idoso para onde aí? Nesse contexto é especialmente muito importante. Passa aí, Felipe, para a gente falar sobre o curve. Pronto, aí, acho que todo mundo tá muito bem lembrado, né? Confusão mental, ureia maior do que 50, frequência respiratória maior que 30, hipotensão, que pode ser, né, a sistólica menor do que 90, ou a diastólica menor ou igual a 60, idade maior ou igual a 65 anos, e só 65 a idade só pontua, né, se tiver outro critério. Lembrar disso aí é importante também. Assim, é importante pontuar assim para a nossa vida mesmo, né? Porque na prova, sabendo isso daí, vocês já estão craque. Só que isso aqui é bonito na teoria, né? Na prática, a gente tem que avaliar outros fatores para decidir se vai mandar para casa ou não. Tipo, uma pessoa que mora longe dessa unidade hospitalar da enfermaria, não vai ter como voltar para você reavaliar ela. Já é importante, até com curva zero, você manter ela ali, dar a medicação inicial. E, assim, cada contexto é um contexto. Mas para a prova amanhã, tendo isso na cabeça, já vai. Pode passar, Felipe. Pronto, né? Aqui tem mais ou menos a logística, né, do que pensar na antibiótico terapia. Se, por exemplo, o paciente você for pensar, ele vai ser para nível ambulatorial, paciente previamente rígido. Nesse contexto, pode entrar um macrolídeo, pode entrar um beta-lactâmico. Se o paciente, né, tiver nessas comorbidades, aquele dozinho, né, lá tá você pensando no atípico, aí pode sim entrar aí com o levofloxacino nele, tá liberado.
Em pacientes que estão internados ali, que não estão graves, pode também entrar com a quinolona, ou um beta-lactâmico associado a um macrolídeo, né? Que tem esse efeito sinérgico, que é muito conhecido. Pode colocar também, se for usar dimetisina em UTI, né? Com risco de pseudomonas, você vai utilizar, né, alguma medicação anti-pseudomonas, né? Pode olhar um pipetazo aí também. Se, no caso, com risco, né? Se não tiver risco, você pode voltar, né, para aquela lógica de um beta-lactâmico mais potente, uma quinolona, um macrolídeo. O povo começou a comentar aí sobre o CURB. Sim, ela cobra. Se tiver uma questão de pneumonia, vai estar pedindo o CURB indiretamente, não para você dar o resultado do CURB, mas para você calcular e saber onde vai ficar esse paciente. Eu Sim, acredito que bem lembrado. eu acredito que no slide dela, ela coloca o seguinte: de 0 a 1, vai ser um provável candidato para tratamento ambulatorial. O 2, você vai pensar, você vai considerar o tratamento hospitalar. O 3 ou mais, aí você pode tanto ficar no hospital, com certeza, ou na UTI, se for 4 ou 5. Se eu não me Isso, engano, o slide dela aborda basicamente isso. Já foi tudo aqui, Luiz? Também dessa? já foi sim, já foi tudo aí. Acho que, enfim, não teria mais muito o que atentar muito nesse contexto, não. Acho que todo mundo já pegou mais ou menos a ideia. Ela não vai cobrar dose, né? Na dúvida, né? Como vocês falaram, o levofloxacino, vocês têm que ver que ela está tendenciando para esse contexto. Mas ter essa cautela, né? Não vamos estar botando levofloxacino em qualquer criança, né, mesmo? Então, confiar ali, né, na literatura da amoxicilina, né? Escalonar para amoxiclavo, dependendo das situações. E deixar a levofloxacina realmente para o idoso ali mais comprometido, mais comórbido. No mais, lembrar do CURB é importante. Não caiu o raio-x para a gente no contexto da nossa prova, né? Mas pode ser que caia para vocês também. Lembrar dos padrões, né? Lembrar que você tem consolidação, né? Lembrar que vocês podem também ter associado a uma pneumonia um derrame parapneumônico. Vocês podem ter também, além das consolidações, padrões, né? Que seja reticular também, que não é aquele padrão mais típico. Ter tudo isso na cabeça e eu acho que vai dar tudo certo. Geralmente as questões de PAC não costumam ser tão difíceis. Às vezes o que pesa mais é a questão de corte. Ela vai considerar esse número ou não, mas aí às vezes também pesa um pouquinho da sorte também e é esperar que vai dar tudo certo.